boa tarde a todos. Já estamos aqui prontos para mais uma sessão à distância, né, do Congresso, do Senado Federal, né, uma sessão remota que chamamos de sessão remota. E hoje são 3 projetos que estão na pauta, né? Um deles, o primeiro deles, né, que diz respeito à transposição e transferência de saldos financeiros dos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes de repasses federais. Portanto, recursos que estão parados, né, de anos anteriores, poderão ser agora utilizados pelo governo estadual, governo municipal e também aqui pelo Distrito Federal. Então, são recursos bloqueados, né, que em função desta pandemia, né, poderão ser liberados. Vai flexibilizar, portanto, a destinação desses recursos para utilização no combate ao coronavírus. Esse é o primeiro. O segundo projeto fala sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia do coronavírus no Brasil. Bem, esse projeto já foi aprovado também pela Câmara dos Deputados, né? Aqui há uma polêmica em torno do projeto, porque, de um lado, há necessidade de priorizar a população brasileira. Ocorre o seguinte, que esses produtos fabricados aqui no Brasil estavam sendo exportados em larga escala até que o vírus chegasse até nós. Agora, com o vírus ameaçando os brasileiros, né, busca-se com isso priorizar a nossa população e proibir a exportação. Eu, particularmente, acho que não havia necessidade de um projeto de lei, que o governo poderia adotar medidas administrativas, normas, encaminhando aos exportadores para evitar uma repercussão internacional, porque nós também estamos importando produtos, né? Estamos, inclusive, recebendo algumas doações. A China mesmo já doou equipamento ao Brasil. Então, me parece que pode passar a ideia de um país que só pensa em si, não é? Eu acho que foge um pouco a solidariedade internacional. Na verdade, o que nos preocupa é a imagem do país lá fora. Mas, de qualquer maneira, eu votarei favoravelmente a esse projeto, porque realmente nós temos que priorizar a nossa população. Eu repito, eu apenas entendo que não deveria ser por projeto de lei. O próprio governo poderia tomar algumas providências nesse sentido, administrativamente, sem expor, né, nossa imagem. Bom, aqui está outro projeto que é de interesse da Presidência da República, do interesse do Estado de Alagoas, que autoriza a contratação de uma operação de crédito externo de $136.330.000 para o governo de Alagoas. Normalmente, o Senado aprova essas solicitações, né, de empréstimo externo sem o necessário cuidado, né, sem levar em conta a capacidade de endividamento de quem requer esse empréstimo e também sem levar em conta a relação custo-benefício da aplicação desses recursos contratados do exterior, não é? Não há uma análise técnica de profundidade para verificar o retorno disso, né? Se a aplicação desse dinheiro resultará em retorno também de impostos, de receita pública, não é? E se há, evidentemente, com a aplicação desses recursos, resultados para a população. Constantemente nós recebemos do Executivo projetos dessa natureza, excepcionalizando o caso, ou seja, na realidade o Estado não tem mais capacidade de endividamento e a União acaba excepcionalizando e ela se torna avalista, evidentemente se responsabiliza depois
pelo pagamento do empréstimo, né? O que nós entendemos é que esse momento não deveria ter espaço para deliberar sobre matéria que não diz respeito ao combate ao coronavírus. Hoje eu vi uma relação enorme de projetos. A votação desses projetos normalmente levaria meses, e todos eles dizendo respeito ao coronavírus. Então, isso aqui não é, que olha, a matéria, até a nossa assessoria redigiu desta forma, que a matéria não nos parece oportuna, ainda mais por tratar-se de programa voltado para estrutura de apoio à atividade turística, uma das que já se encontra em flagrante inoperância momentânea em função da pandemia. É imperioso que, nesses tempos de urgência sanitária causada pela Covid-19, os esforços legislativos estejam concentrados em soluções para o enfrentamento da crise que nos assola. Exatamente isso. Quer dizer, é uma questão de fazer a leitura correta do que é prioridade nesse momento. Enfim, são esses 3 itens que serão deliberados hoje, daqui a pouco, a partir das 16 horas. Eu vou aproveitar esse momento para, mais uma vez, opinar. É importante que todos nós façamos uma opção, façamos a nossa escolha, como devemos agir diante desta crise e diante desta pandemia, não é? Normalmente eu diria, a vida é sua e você, obviamente, faz com ela o que bem entender. Mas nesse caso, não é só a sua vida, é a vida de todos nós, não é? Da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus não conhecidos, de milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros. É por isso que eu já fiz a opção de ouvir e seguir a orientação dos especialistas, daqueles que estudaram, que pesquisaram, que se aprimoram constantemente, que buscam conhecer experiências externas, que se cerca de especialistas, ouvir a Organização Mundial de Saúde, ouvir a comunidade científica, ou até mesmo um médico amigo que possamos ter. Eu já ouvi o médico amigo que tenho e em quem confio a respeito da situação que nós estamos vivendo. Então, obviamente, é preciso prudência e cuidado, né? Até na preservação da saúde dos outros. Se é que eu não preservo a minha, eu não tenho o direito de não preservar ou de comprometer a saúde dos outros. Então, sem esses cuidados, evidentemente, nós vamos ter uma ampliação do alcance dessa pandemia. É esta a razão dessas medidas, algumas muito rigorosas, né, que são adotadas exatamente para proteger a vida das pessoas, porque a saúde do povo tem que ser a suprema lei. Enfim, dito isto, eu gostaria também de dar a minha opinião sobre uma proposta que ontem se divulgou com alarde. Olha, eu já disse hoje pela manhã que esse momento é propício a um espaço aberto para oportunistas e demagogos, e que nós não devemos nos valer do drama dos outros para nos beneficiar. Então não é hora para o oportunismo e para a demagogia, é hora para a sinceridade, para o equilíbrio, para a responsabilidade. Então ontem se destacou, no Jornal Nacional inclusive, uma proposta que vem lá da Câmara dos Deputados de redução do salário dos servidores públicos e dos políticos, obviamente, senadores e deputados federais. Bem, qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que há aí muito de oportunismo. Porque se queremos mesmo contribuir de forma efetiva, vamos repassar os ganhos complementares que temos. Estou me referindo a deputados e senadores. E, obviamente, tem desdobramento para assembleias legislativas. Nós temos, além do salário,
E é bom dizer que o salário líquido está em torno de R$ 23 mil. Eu utilizo o meu salário para a manutenção do meu mandato, as despesas do meu mandato. Essas despesas do meu mandato, eu tenho que lançar mão para atendê-las, né, do meu salário, já que eu abri mão daquelas verbas complementares, a chamada verba indenizatória, o auxílio moradia. Eu já disse aqui, eu me utilizo apenas da cota de passagem, mas não utilizo o total da cota. Eu devolvo mensalmente 1/3 dessa cota. Eu já disse uma vez a um ex-presidente do Senado que ele poderia reduzir essa cota em 1/3, que seria uma grande economia. E eu também abro mão do auxílio moradia e da verba indenizatória há mais de 10 anos, não é? Então, o que eu proponho nessa hora? Não há necessidade de reduzir o salário se nós entregamos esses complementos, porque eles é que pesam, eles é que são significativos. Seria uma contribuição mais significativa do que o corte de salário em 10%, em 20%, em 50%, como se pretende, não é? O valor final, o produto final seria muito superior. Veja, eu ainda estou com números antigos aqui, nem sei se houve já reajuste, mas a verba indenizatória era de R$ 15 mil e o auxílio moradia de 5.500. Então, R$ 20.500 por mês. Multiplique isso por 513 deputados e 81 senadores. Não é um valor significativo? Sim, certamente é um valor muito significativo. Bem superior à eventual entrega de metade dos salários. O ganha-pão fica obviamente mantido, né? O salário fica mantido e você entrega aquilo que é complementação, na verdade, é complementação do salário. Por quê? Bom, existe o apartamento funcional, que é uma despesa também. É uma despesa também. Então, eu não uso o apartamento funcional e não uso o auxílio moradia. Se nós formos somar, então, a despesa que decorre da manutenção dos apartamentos funcionais onde moram todos, não é? Quase todos, aí nós teremos um valor também significativo. Então, olha, está na hora da gente aprender com o drama que vive, não é? Se falta recurso para a saúde, para a educação, e tem faltado, não só agora, no momento dessa crise brutal, que avassaladoramente nos incomoda, nos angustia. Sim, alegam sempre que não há recursos para um completo serviço de saúde pública no país. Então, independentemente dessa tragédia que estamos vivendo, há necessidade de rever orçamentos da União, dos estados, dos municípios, e é imperioso acabar com as mordomias, com os privilégios, com as chamadas verbas que complementam salários, não é? Isso é que tem que ser feito. Olha, sinceramente, eu não vi sinceridade naquela proposta que anunciaram ontem. Me desculpe o presidente da Câmara, não vi sinceridade. Certamente ela não chegará ao objetivo final da sua aprovação. Um balão de ensaio? Talvez. Seria muito mais adequado, neste momento, entregarmos, eu repito, verba indenizatória, auxílio moradia, além das outras economias que podem ser realizadas no Congresso, em todas as estruturas da administração pública, mas me refiro especificamente ao Congresso. O Senado tem um orçamento de 4 bilhões nesse ano, a Câmara é mais, a soma chegamos a 10 bilhões, Senado e Câmara.
Então é possível reduzir isto sim, cortando essas verbas especialmente. Olha, é muito importante colocar isso com clareza. Eu vinha economizando todos os anos cerca de R$1 milhão por ano. Que economia é essa? Exatamente a dispensa da verba indenizatória do auxílio moradia e mais a dispensa da aposentadoria de ex-governador, direito líquido e certo, que abdiquei há 29 anos, nunca recebi, teria mais de 11 milhões. É bom citar isso porque constantemente eu vejo aí, provavelmente não estou acompanhando aqui o que as pessoas estão dizendo, mas sempre vem com essa conversa, por que não abre mão? Eu sempre abri mão. E me perdoe até a contundência, né, quando eu afirmei eu sempre abri mão, porque realmente provoca uma certa indignação. De que vale você abrir mão, fazer aquilo que a população quer e depois ainda ser atacado como os outros, não é? Muitas vezes por falta de conhecimento, mas outras vezes de má fé. Agora, é preciso saber separar joio do trigo sempre, né? Não colocar todos no mesmo pântano. Eu nunca abordei essas questões porque sempre abri mão sem promover o fato, não é? Exatamente em respeito aos meus colegas até, para não criar um ambiente desconfortável. Nunca usei isso eleitoralmente, nunca usei. Obviamente esse assunto veio à baila durante a campanha eleitoral e passou a ser discutido na última, não é? A de presidente da República. E aí, obviamente, o assunto foi provocado e nós tivemos que contar o que nós fazemos, o que nós fizemos durante todos esses anos. Então esse assunto está sendo focalizado agora em respeito a você, exatamente como contraponto a essa proposta que veio da Câmara. Seria muito mais adequado e muito mais rentável para o objetivo final, que é jogar dinheiro no caixa da saúde do país, fazer essa concessão, abrir mão disso, renunciar a isso. E nós não precisamos nem de projeto de lei. Basta uma decisão das mesas do Senado e da Câmara e certamente todos nós teremos que acolher, transferindo esses recursos, dizendo ao ministro Bandetta, veja aí, faça um plano de aplicação. Nós vamos repassar esses milhões de reais e o ministro pode fazer. Está aqui no orçamento, esse item do orçamento está destinado a atender essas despesas. Pode utilizar essa parte do orçamento para a saúde, para o combate ao coronavírus, porque nós estamos determinando aqui o fim da verba indenizatória e do auxílio moradia. Só para esclarecer o que é essa verba indenizatória, é uma verba de ressarcimento. Então, os parlamentares podem usar essa verba com viagens, com restaurantes, com hotéis, manutenção do escritório no seu estado, publicidade dos seus atos, não é? Enfim, aluguel de veículo, tudo isso é possível com a verba indenizatória, que é uma verba de ressarcimento. E o auxílio moradia é simples, quem não mora em apartamento pode requerer, no apartamento funcional, pode requerer o auxílio moradia. Então, nós temos que caminhar para essa realidade de não existir mais apartamento funcional e não existir também o auxílio moradia. Um salário com o qual você tem que viver e sustentar as suas despesas. Obviamente, eu só defendo que as passagens são normais, eu acho que se justificam, porque há uma necessidade desse deslocamento, ida e vinda de cada estado. Imagine lá em Manaus, do meu amigo Plínio Valério e tal, lá em Natal, do Stevenson, enfim, localidades distantes que é inviável você ir de carro e há necessidade de ir sempre, não é? Então,
A cota de passagem é uma despesa que eu considero necessária, mas o restante nós podemos e devemos eliminar. E aí, com transparência, todos saberão qual é o salário de um parlamentar. E, evidentemente, aquele que quer ser parlamentar saberá também como ele terá que viver, qual é o salário que ele vai receber e o que ele terá como instrumento para a execução da sua atividade, né? O cumprimento do seu dever. Então, esta é uma proposta que nós fazemos. Eu já me reportei a ela há poucos dias, voltei ao assunto hoje, né? Estou aqui com Eduardo Girão ligando, deixa eu atender o Girão aqui. Alô? Oi, senador, tudo bem? Tudo bem. Da exportação, não é? Eu vou orientar livre, para a bancada votar livremente, não é? Bem, eu acho importante priorizar a população do nosso país, né, com a utilização desses equipamentos, mas eu entendo que o governo deveria ter adotado medidas administrativas, né, portarias, normas reguladoras. Não seria necessário um projeto de lei que, inclusive, nos expõe um pouco como imagem internacionalmente, não é? Exato. Não podemos ficar com uma imagem de egoísmo, até porque outros países colaboram conosco, né? Nós estamos, inclusive, recebendo agora equipamento da China. Isso tudo nos preocupa, ver com um projeto de lei. Não, mas eu imagino que é inevitável a aprovação do projeto agora, né? Eu percebi na reunião de líderes, né, que há uma espécie de consenso em relação a esse assunto. Então, acho que é matéria que nós não podemos alterar. Mas, de qualquer maneira, a bancada fica livre, né, para o voto. Eu já conversei hoje com o senador Oriovisto também, né, e ele tem esse posicionamento, deve falar sobre isso, mas a bancada fica liberada. O outro projeto da pauta é simples, é tranquilo, né? O negócio da Lagoa não retiraram, vai ficar o projeto. A alegação, e também a bancada fica liberada. A alegação é o seguinte, que é um apoio aos estados nesse momento, e que o primeiro que chegou foi de Alagoas, e que os outros que chegarem também serão colocados como prioridade para votação. Essa foi a definição hoje na reunião de líderes, né? Não tem nada a ver com o coronavírus, mas a maioria esmagadora, todos os líderes, né, optaram por manter o projeto, entendeu? Sim. Certo. É verdade. A questão, se nós formos seguir a risca, não é? Nós teríamos que ficar restritos a assuntos que dizem respeito à pandemia. Esse projeto de Alagoas, inclusive, é investimento para a área do turismo, exatamente uma atividade que se encontra agora inoperante, né? Em função da pandemia, há uma inoperância momentânea. Enfim, eu devo votar favorável, Girão, exatamente porque a questão era não colocar em votação. Mas como se coloca em votação, aí você vai dizer, vai deixar de apoiar um estado do Nordeste numa hora como essa, não é? Liberando esses recursos. Então, fica difícil fazer Pois essa é a questão. Outra questão também que discutimos hoje foi a comissão que vai fiscalizar a aplicação
dos recursos decorrentes do estado de calamidade pública, né? Então é uma comissão só de 6 membros. E o nosso partido ficou prejudicado porque o regimento não foi alterado ainda, embora tenhamos 11 senadores hoje, consta os senadores antes da posse, 5. Então, aí nós ficaremos fora desta comissão. A necessidade de alteração do regimento é urgente, né? E foi o que nós dissemos hoje na reunião de líderes, porque não há justificativa para você voltar no tempo e estabelecer como parâmetro uma bancada lá de trás, né? Quando hoje a realidade é outra. Estão demorando para alterar de propósito, evidentemente. Mas tá bom, amigo, vamos falando, não é? Tá bom, um abraço. Bem, obrigado. Esse aqui é o senador Eduardo Girão. Eu interrompi a live aqui para atender, porque é importante, é um senador bastante atuante do Podemos, né, do Ceará. Então nós fizemos questão de atender, já que a sessão está próxima de início e ele buscava as informações sobre esta sessão, não é? Então, nós estamos concluindo, perdi um pouco aqui o rumo da conversa, mas é fundamental continuar esse combate aos privilégios, às mordomias, ao desperdício. Por exemplo, o cartão corporativo, né? Não se altera isso porque nós chegamos a fazer até uma CPI do cartão corporativo, né? Quantos milhões de reais são gastos com o cartão corporativo? Isso é fundamental também rever, não é? Vamos aproveitar essa tragédia, essa crise, para tentar arrumar certas coisas que vêm de longe, né? Cartão corporativo de muitos governos, a crítica sempre esteve presente, né? Eu participei desta CPI, tive aqui um confronto com o PT muito duro, em razão de um dossiê dos cartões corporativos que acabamos revelando, não é? E isso provocou grande irritação à época no governo e no PT. Então tivemos um embate muito duro. Então não é de hoje que nós estamos falando sobre cartões corporativos, né? E ele permanece sendo utilizado sem prestação de contas, porque alegam que os gastos da Presidência da República com cartão corporativo dizem respeito à segurança nacional e por isso eles não podem ser revelados. E eu dizia à época, segurança nacional porque debaixo do Palácio do Planalto há um arsenal de armas, de fuzis, de metralhadoras para eventualmente enfrentar uma guerra? Então, que justificativa é essa de segurança nacional? Gastos desnecessários dizem respeito à segurança nacional? E só à época desta CPI nós abordamos essa questão. Bem, amigos, estamos próximos aí do início desta nova sessão, que já relatei os projetos que serão debatidos e votados, né? Quero agradecer a sua participação sempre conosco. Continue fazendo críticas, comentando, compartilhando, divulgando as ideias que você concorda, especialmente, porque é importante essa interação com a população. Nós temos que manter permanentemente esta relação com prestação de contas, informações, não é? Às vezes nós publicamos uma matéria de jornal, uma notícia, e alguém vai e comenta e fala, poxa, esse é seu trabalho, divulgar notícia? Não. A notícia é importante para informar. Certamente ela diz respeito, sim, ao nosso trabalho. Porque qualquer problema do país diz respeito ao nosso trabalho, né? E uma notícia que aborda um problema do país é de interesse coletivo. E nós, principalmente, temos que demonstrar o maior interesse por essa notícia. Mas então, estou pedindo a você para participar conosco também no YouTube, né? Temos lá um canal no YouTube, um canal mais recente, né? Mas um prazer contar com a sua participação, ir lá e se inscrever no canal do YouTube.
também o Instagram e o Twitter. Nós estamos aí nas redes sociais nos comunicando com vocês todos. Muito obrigado aí pela atenção e mais tarde podemos voltar. Tá? Um grande abraço.